Boa tarde, MDRT! Uau! Eu não estou nervoso, eu estou muito emocionado, como o Beto falou. Estar aqui, para mim, é uma realização de um sonho. Ver isso daqui acontecer. Eu fui a primeira vez para a MDRT em 2002 e eu disse, por que isso não existe no Brasil? E esse era um sonho meu. Eu plantei a semente em vários de vocês, eu fui mentor de vários de vocês que eu já vejo por aqui, mentor do Caio, mentor no Tiago, e plantei neles essa semente da $1 Million Roundtable. E a gente está realizando isso hoje. E é impressionante. É impressionante. Obrigado por vocês estarem aqui. E tenham certeza que isso é para vocês, não é para a gente. A gente aprende isso na MDRT. A primeira frase que eu aprendi lá, it's all about caring and sharing. Cuidar e compartilhar. E se eu aprendi algumas coisas a mais, e se eu pude ensinar algumas coisas a mais, foi porque eu trouxe isso dentro de mim. E os palestrantes que estão aqui estão fazendo isso hoje, compartilhando o que sabem. Aproveitem. E uma ou outra dica que vocês pegarem e aplicarem no negócio vai crescer de 20% a 30%. Tá? Então, assim, muitos de vocês, há 2 meses, acordaram, viram uma mensagem na internet e tomaram uma decisão. Eu vou para o evento da MDRT. Por quê? Por que você toma uma decisão 2 meses atrás para vir para um evento desse? Por que você hoje de manhã levantou? Tudo bem que Beto saiu berrando, I am the gladiator. Mas vocês pensaram, hoje é mais um dia, e esse dia vale a pena? Você acordou, você pegou um dia chuvoso, veio para cá. Por que a gente faz essas coisas? Não é motivação para mim. Tudo tem um propósito. Eu acho que todos que vieram aqui hoje, que já estão no negócio, que estão começando no negócio, que estão querendo melhorar nesse negócio, têm um propósito de estar aqui. Se, ao final das palestras, esse propósito ficar mais forte, ou ele mudar um pouquinho, eu acho que a gente cumpriu o nosso papel. E eu tenho um propósito de estar no negócio que a gente está. Tem gente que opera só com seguro de vida, tem gente que opera com previdências, com investimentos, com outros seguros, e por algum motivo faz isso. Sim, a gente é remunerado por isso, e eu vou dizer para quem não sabe que é muito bem remunerado, quando faz bem feito. Porque ganhar dinheiro no curto prazo é fácil, ganhar por um longo período tem que ser cada vez melhor do que foi no passado. Continuar melhorando. E é isso que a gente fez. Mas lá no fundo, cada um tem um motivo de fazer o que faz. Eu vou compartilhar com vocês qual é o meu motivo. Para mim, trabalhar com seguro de vida é uma missão. E essa missão, não é que eu nasci sabendo, não. Eu descobri que eu tinha ela dentro de mim. De levar proteção às famílias, levar um melhor planejamento para as famílias. E isso vem de uma história que eu quero compartilhar, que é a história da minha vida. Em 1963, seu Antônio Botecher e Dona Helena resolveram se casar. As pessoas casam, constituem família e querem ter filhos, crescer, suceder. E essa semente que se planta, o que se espera é que germine. Todo casal, pelo menos antigamente, queria ter filhos. Em 1964 veio o primeiro, meu irmão Elton. 1 ano depois do casamento, um filho. Meu pai era um empresário do ramo de gráficas, tipografia, à época a gente chamava. Basta dizer que os negócios estão morrendo hoje em dia por causa de toda a digitalização. Mas lá naquela época, os negócios estavam andando bem. Eu tenho um filho. Nasceu o Elton. Eles casaram em março de 63, em janeiro de 64 nasce o Elton.
Tá muito bem, né? Vamos fazer festa de filho. Então, em 1965, lá meu pai, comemorando o aniversário de 1 ano, e com um grande presente. O presente estava na barriga da minha mãe. Era o meu segundo irmão. Já veio o pacotinho segundo. E aí nasce o Helder. Que fofo, né? Os cachinhos que todo mundo adorava. Meu irmão nasceu em fevereiro. Parece coisa de coelho, né? Um nasceu em janeiro, o outro nasceu em fevereiro. Piorou, tá? Não vai parar no segundo filho. 66. Janeiro. Um é de fevereiro. Façam a matemática toda. O outro nasce em janeiro. Não sei nem se teve quarentena da minha mãe. O pior é que dizem, minha família diz, minha tia, minha mãe, diziam que eles queriam uma menina. Nasci eu, peludo desse jeito. Quem sabe eles iriam para o quarto. Aí vem lá. Muita gente aqui, pelo menos da antiga, deve ter esses santinhos, né? Que é de 2 abinhas assim, né? Não. Você é mais novo, né, Caio? Mas vinha uma mensagem do lado. Eu não vou falar da mensagem, não. Mas eu nasci em janeiro. Meu pai, eu sou de 23 de janeiro. Meu pai é de 23 de fevereiro de 1925. Meu pai completou nesse ano 41 anos de vida. Ele completa 41 anos de vida em fevereiro. E, infelizmente, veio um fato, hoje a gente chama de disruptura, que foi a disruptura da família. 40 dias após meu nascimento, meu pai, indo ao trabalho, sofre um acidente de carro. O acidente não parecia tão grave, lá pelas 9 horas da manhã, mas nesse acidente ele tinha uma Kombi, fazia entregas também com a gráfica, e reportes que eu ouço da família, essa porta se abriu, meu pai caiu e bateu a cabeça na guia. Às 9 horas da manhã. Até foi para o pronto-socorro. A gente é oriundo da Moca, tá? Esse sotaque meu italiano vem de lá. E até à tarde ele não tinha sido atendido ainda. E a partir da tarde começou a sentir formigamento nas mãos, um pouco de visão embaçada. E aí foi que a família resolveu tirá-lo do HC, que ninguém atendia, e foi até o Santa Catarina, hospital, normalmente as freiras, que eram as enfermeiras. Chegando lá, meu pai já estava com menos sensibilidade. E estava saindo, 6 horas da tarde, saindo um grande papa da neurocirurgia, que estava saindo para ir embora quando chegou meu pai. À época, 1966, não tinha ressonância magnética, não tinha um monte de metodologia de descobrir se há algum problema com a pessoa. Era tudo teste clínico. E num teste clínico, ele percebeu que meu pai estava com coágulo no cérebro e precisaria operar. Final de tarde, minha mãe, com um filho de 40 dias, o outro de 1 ano, o outro de 2 anos, recebe a pergunta do médico: Dona Helena, preciso operar seu marido. Nessa cirurgia, ele pode ficar na maca, ele pode sair com sequelas, graves sequelas, ou sair bem. A gente não sabe. Posso operar? A decisão da minha mãe foi: está na sua mão e nas mãos de Deus. E o doutor Rui de Carvalho operou meu pai. Está vendo, Igor? Cirurgias eram muito mais complexas do que hoje, naquela época. A minha avó disse: olha, ele está em estado de choque. Seria melhor amarrá-lo na cama, porque ele pode acordar de noite e se debater. Então a ideia das freiras foi: não, o irmão dele dorme com ele no quarto. Realmente, meu tio dormiu no quarto. E meu pai se mexeu e caiu da maca. Isso é destino. E daquela queda ele abriu a cabeça, tinha feito a cirurgia, perde mais massa encefálica, mas sobreviveu. Só que de uma outra maneira. Meu pai sobrevive e fica com uma hemiplegia,
com a paralisia da parte direita do corpo. Então, para vocês verem, essa já é a festa de primeiro ano meu. Então, ali meu pai já está com o braço imobilizado, na verdade, como um derrame, com a hemiplegia. Aos 41 anos, um empresário que tem 3 filhos, que está começando a vida, fica inválido. Com uma hemiplegia, uma invalidez simples. Minha mãe, que tinha 3 filhos, passa a ter o 4º filho, porque isso demanda cuidado. E ela nem era preparada para os negócios. Uma dona de casa passa a ter que assumir negócio. Quem está ao lado dela é minha tia, que trabalhava na época na Johnson's, e passa a vir ajudar a família. Eu passei a ter 2 mães, que é bom, porque você precisa de carinho nessa hora, mas você precisa de referência também. E meu pai passa a ser para mim também uma referência, porque eu só conheci ele assim. Meu pai ficou vivo, mas ele não ficou dependente. Ele fez de tudo para melhorar, para voltar a falar, para voltar a andar. E sempre teve com ele uma coisa de querer ainda ser o pai dos filhos, mesmo sem ter aquela capacidade de jogar bola com os filhos, sair para levar para outros lugares. Mas ele ficou nessa... O quê? Não, tá bom, eu acho que estão ouvindo, está dando só umas picadas. E ele ficou, depois dessa invalidez, com um salário mínimo do INSS. Hoje, a gente sabe que isso é perto de R$1.000 por mês. Os negócios ainda existiam, mas um ser humano com R$1.000 por mês hoje no Brasil vive em dificuldade, ainda mais tendo 3 filhos e uma esposa. Dessa maneira, meu pai ainda pegava as coisas dele, saía com uma bengala e fazia as suas coisas. E por vezes, a gente tinha no final da noite, meu pai chegando com um táxi, e chamavam para a gente descer, e meu pai se dava ao trabalho de trazer pacotes de bolacha, pacotes de esfirra, ou seja, ele ainda participou do nosso crescimento. Então isso para mim sempre foi um exemplo de uma pessoa com dignidade querendo ainda ser pai. E isso me motiva a trabalhar com o que eu trabalho. Para mim é inconcebível um pai não poder reservar um pouco do seu dinheiro para fazer um seguro de vida. Enquanto que o meu, que não tinha quase dinheiro, ainda usava para agradar os filhos. E detalhe, com 3 filhos, meu pai sempre reservou um pouquinho de dinheiro numa poupança, e quando eu cheguei à maioridade, eu tinha entrada para dar num carro. Os outros também. Por que as pessoas não podem fazer seguro? Por que as pessoas não podem poupar dinheiro? Se pessoas com mais dificuldade fazem. Porque não tem noção do porquê. E é a gente que tem que mostrar o porquê. Bom, essa vida seguiu e eu dormia pensando, como é que eu faço o meu pai voltar a andar? Como é que eu faço o meu pai voltar a falar bem? Será que não tem nada que possa ser feito? E eu pensava, o que eu posso fazer? Aí eu pensava, bom, podia estudar ciências, alguma coisa. Com 14 anos eu escrevi uma redação, o que você quer ser? E eu coloquei que eu queria ser cientista da NASA, com 14 anos. A gente pensa, cientista da NASA é o astronauta, né? Mas eu tinha isso em mim, eu queria estudar ciência. De alguma maneira eu posso trazer alguma coisa para melhorar, não só meu pai, como a sociedade. Imaginam, 14 anos eu já pensando nisso. E eu sempre fui o cara de receber mesada, os 3 iguais. Um gastava assim que chegava a mesada. O outro, até o fim do mês, já tinha gasto tudo. E eu guardava. Então, eu tinha essa noção de que eu preciso guardar dinheiro, eu preciso acumular para ter as coisas que eu quero depois. Eu vivi a vida inteira assim. As coisas foram caindo. Os negócios foram cada vez pior. A gente estudava em escola particular e foi acabar em escola pública. De escola pública, eu ainda tinha aquele meu sonho, ser cientista. E eu queria estudar na USP. Por quê?
como é que eu vou dar trabalho para uma família pagar uma faculdade para mim, se tudo já é mais difícil? Eu vou entrar na USP. E botei isso como meta na minha cabeça. Então, eu terminei o colégio estadual, fiz um cursinho de 1 ano, e aí, a questão da meta. Qual é a nota mais alta para entrar na USP naquela época? Bom, até hoje é medicina. Quanto precisa fazer para entrar em medicina? 71 pontos na primeira fase, de 90 e poucos. Eu falei, eu vou entrar como se fosse para entrar em medicina. E eu fiz 72 pontos. Meta, sonho, que vira meta. E eu entrei na USP. Sou físico, bacharel em física pela Universidade de São Paulo. Depois eu fiz pós em microeletrônica na Poli. Comecei a trabalhar com materiais de deposição de filmes finos. Criei um reator, está na USP. De novo, para quê? Para entregar à sociedade alguma coisa a mais. Porque o pesquisador faz isso. Traz para as pessoas, deveria, né? Traz para a sociedade benefícios que ela ainda não tem. Eu continuei com o meu sonho. E segue a vida. Em 1999, mais uma disruptura na família. Anos antes, minha mãe descobre que tem câncer e vem a falecer em 1999. 7 anos antes, ela descobre um câncer do estômago. Faz uma cirurgia sem o estômago. Vive muito tempo. É óbvio que o câncer é um problema que pode se alastrar depois. E já em 1999, veio em metástase e ela acabou falecendo. Assim que ela faleceu, eu falei, cara, ela morreu antes do meu pai. Meu pai estava vivo ainda. Ela morreu com 64 anos. E mais uma vez, ela tinha um seguro de vida no banco. Era de acidentes pessoais. Aí eu falei, como é que pode uma mulher com 3 filhos vai a um lugar comprar seguro, alguém vende o seguro para ela, não pergunta para ela como é que é a vida dela, sabendo que ela era a última chance que 3 filhos e um marido inválido teriam. Sorte nossa é que eu estava já com 33 anos e os outros irmãos formados, senão eu nem estava aqui falando com vocês provavelmente. Ou seja, quem vende o produto não tem que se preocupar com o que ganha, tem que se preocupar com o que o outro precisa. Quem se preocupa com o que vai pagar é o outro. E isso foi, para mim, o descortinar de uma carreira. Porque pouco tempo depois, eu acabei sendo chamado para uma entrevista de uma multinacional americana, que vários daqui sabem e me conhecem, que foi a Prudential, que estava começando a operação no Brasil. E que falava do modelo de Life Planner, com seguros de vida. Aí o que eu tenho a ver com isso? Eu não estudei para isso. Foram 10 anos de USP e nunca ninguém me falou que era vender seguro de vida. E aí eu comecei a olhar para trás e eu fiz essa resenha que eu mostrei para vocês. Aí eu concluí. Eu não estudei para vender seguro de vida, mas a vida me formou. E disso eu fiz a minha missão. Eu vou atender as pessoas como se fossem meu pai e minha mãe, e que precisam entender por que eles precisam de seguro. E vou fazer esse trabalho da maneira mais honesta e clara. E se eu puder usar tudo que eu aprendi de fazer cálculos para dizer qual é o melhor seguro de vida para essas pessoas, eu vou fazer. Vou estudar. E vou implementar. E aí segui uma carreira. Comecei com essa carreira em janeiro de 2000. Meio do caminho, agosto mais ou menos, eu começo a sentir alguns formigamentos que retornaram, que eu senti logo depois da morte da minha mãe. Formigamentos nos dedos, na cabeça. E ninguém concluiu qual era o diagnóstico disso.
Em agosto de 2000, eu descubro que eu sou um portador de esclerose múltipla. Quem imaginaria que um cara que jogou basquete, que sempre se tratou bem, não fuma, bebe, vai diagnosticar esclerose múltipla? Para os que não conhecem, é uma doença neurológica, degenerativa, autoimune, que não tem cura ainda. Por que eu? Quando eu recebi esse diagnóstico, eu estava andando pela Paulista e eu pensava, por que eu? Será? O que eu fiz para ter isso? Eu disse, eu não escolhi ter. Mas, de novo, minha vida tinha que seguir esse caminho. Primeira coisa que eu pensei foi no meu pai. Ele não escolheu ficar inválido, mas ele escolheu continuar lutando. Ele estava vivo ainda. E para mim, de novo, era a minha motivação. Ele sempre foi aquele lugar que, quando eu tinha N problemas, eu voltava lá e olhava para ele. O que eu tenho de problema? Bateu o carro? Perdeu dinheiro? Está gripado? Não. Ele luta. Eu vou lutar. Eu sou jovem, diagnostiquei cedo, e eu vou fazer da minha parte o possível para me manter bem. Por quê? Porque a medicina evolui. Então eu vou me manter bem. Outros desistem, outros deprimem. E eu me acho um cara abençoado, porque eu tenho 18 anos de uma doença degenerativa que muitos sabem porque conhecem a minha história, mas outros não veem. E tem a frase antiga que se usa, que por fora das avós, a tradução vai ficar mais difícil. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Eu não aparento ter, mas eu tenho sequelas. Mas isso foi, de novo, uma mola propulsora para mim. Eu seguia tendo sucesso. Eu continuei tendo sucesso. Porque daí eu não olhava só um casal que tem filhos e pensava, meu pai e minha mãe, o que vai acontecer com essas crianças? Eu passava a olhar ou um casal, ou um jovem, e dizer, e se esse tiver uma doença grave? Como é que faz? Passo, de novo, a ter essa força minha de querer que as pessoas se protejam. E isso vai culminando com sucesso. Em 2002, um ano muito bom, de 2001, eu ouvia falar de uma tal de $1 Million Round Table, que tinha a ver com o nosso negócio. Mas o que é? Ninguém tinha ido lá, do pessoal. Então vou para a minha primeira participação na MDRT. Éramos 6. Tem uma novela até que eu Éramos 6, né? Para quem conhece. A gente foi para lá, e assim, quando eu saio e estou chegando ali, para os que já foram, acho que sentem a mesma coisa. Foi uma energia do jeito que eu senti hoje aqui de manhã. E isso é muito bom. Quando eu chego, eu olho aquele mar de pessoas. Ross comentou que em 99, se não me engano, eram 3 mil pessoas. Em 2002, já eram cerca de 6 a 7 mil pessoas. O ano passado, as inscrições abriram em 2 dias, como foi aqui, se encerraram. Cerca de 15 mil pessoas. Muitos que estavam aqui qualificados não conseguiram ir para assistir à conferência. E aquele mar de pessoas, e aquele monte de cabecinhas brancas, e hoje eu sou uma delas, me mostraram quão longeva é a carreira da pessoa que trabalha com seguro de vida. Ou seja, eu faço o que eu amo, e essa carreira é interminável. Basta eu conseguir chegar na frente do cliente, falar com ele, despertar nele a necessidade do seguro que ele já tem, e eu vou seguir tendo sucesso. E foi o que eu continuei fazendo. Em 2004, na verdade, em 2005 eu ganhei um prêmio em 2004 de $10 mil. E aí eu falei, bom, o que a gente tem que fazer com esse prêmio? Doar. Eu associei com meu pai e escolhi uma instituição chamada ADD, Associação para o Desporto do Deficiente Físico. E eles fazem
reinclusão de portadores de deficiência por meio de basquete em cadeira de rodas. Eu joguei basquete. Meu pai foi diretor do Juventus antes de sofrer um acidente. Então, a ideia foi, eu vou fazer um evento no Juventus, eu vou doar os $10 mil, vou chamar amigos life planners, clientes, para a gente fazer uma doação ainda maior para que eles pudessem comprar cadeiras de rodas. E foi o que eu fiz. Aí tem uma foto minha com meu pai. 2005, ele já tinha 80 anos. E ele ficou inválido aos 41. Não morreu. Como as pessoas pensam que morre. Quem tem uma invalidez. Morre financeiramente, mas não morre. Quando bem cuidado. E quando tem determinação. E é isso que serve para mim. Em 2005, então, ele com 80 anos. Aí eu chego em casa em 2006. Tarde do trabalho, como muitos de vocês fazem. Eu chego e minha mulher fala, dá uma olhada ali no banheiro. Eu fui para o banheiro, acendi a luz e tinha um desses testes de gravidez. Não foi tão ruim dessa vez, né? Só tem desgraça na família. Estavam no silêncio que eu precisava fazer tirar vocês disso. Senão eu vou acabar chorando. Calma, o Beto sabe disso, é difícil. Bom, mas a notícia é boa, né? Eu sentei no vaso sanitário, olhei para o teste, e aí de novo veio o filme. Em 66 eu tinha 40 anos de vida. Meu pai tinha 41 quando ficou inválido. Meu pai estava em sucesso, eu estava no sucesso. Eu vou ter um filho. E eu já tenho esclerose múltipla. Uau! Vai nascer meu filho. O que eu tenho que fazer? Cuidar dele da melhor maneira possível e me preparar, porque eu não sei quando que vai acabar o JP fisicamente. Mas é do nosso corpo, e o Beto falou disso, exercite, se cuide. É do nosso corpo que vem nosso ganho. E eu faço isso. Regularmente, já era atleta, não deixo de fazer esportes, não deixo de tentar meditar, que é difícil. Me alimentar de maneira saudável, lógico, tomo uísque, vinho, depois faço mais esporte. Não vou deixar de ter prazer na vida, isso que mantém a gente. Então, em 2006, em outubro, nasce Juliano. Quando nasce um filho, e quem já teve, a tua visão de mundo muda muito. Eu lembro que a Luciana estava lá, parto normal, e eu fico preocupado. Minha mulher lá de perna aberta, para o filho pular, e eu disse, meu Deus, os caras foram embora. E quando nasce o filho, acabou. Esqueci minha mulher, fui olhar meu filho na balança, vem a sensação de proteção do homem. A mulher, durante toda a gravidez, está com o filho lá dentro da barriga, e a gente está aqui só na expectativa. E quando sai, pronto, foco nele, proteção. O que eu vou fazer para esse menino não passar pelo que eu passei? Eu não sei. Como eu tenho esclerose múltipla, eu não posso mais comprar seguro de vida. Olha aí que legal. Tem gente que fala, eu vou deixar para depois. E aí, como é que você faz? Guarda dinheiro. Que é o que os outros falam. Eu vou guardar dinheiro, eu não preciso de seguro. Pois é, se você me aprovar, vamos ver se consegue. Mas quando nasce o Ju, vê aquele negócio, o que eu posso passar para o meu filho? O que meu pai me passou? Meu pai me passou um legado. E o Juliano, esse ano, fez uma redação que era o ano de identidade da escola. Ele vê as origens e tudo mais. E ele fez essa cartinha aqui, que, dentre outras coisas, ele diz lá, olá eu do futuro. É o Ju, com 26 anos. Oi, Ju, com 26 anos. Ele falando para ele com 26. Desculpe, mas que isso é bem estranho. Escrever para mim mesmo parece coisa de louco. Bem, como é que está? Ele tem 12 hoje, tá? Aí disse, eu estou ótimo, feliz com a vida, fazendo tudo o que devo fazer e juntamente me divertindo nos dias de hoje. Então, consegui uma das nossas metas. Você acha que o pai que não falou para ele tem meta, né?
A meta dele é tirar acima de 8 na escola. Não fui eu que falei para tirar 8. Eu falei para ele ter meta. E ele tira. Já se casou? Ou conseguiu o nosso emprego dos sonhos? Aí vem essa frase. Se você conseguiu, parabéns. Mas se não conseguiu, lembre dessa frase. Botéquia não desiste. Não se lembra? Nosso pai sempre dizia isso. Está aí o meu legado. Isso é o que a gente pode passar para filho. Que ele vai atrás das coisas. Não é financeiro. Eu sei que esse meu filho tem um legado que eu deixei dentro dele, como meu pai me deixou. E nesse nosso trabalho também, não desistir é muito importante. Então, para mim, isso... Pronto, isso é meu troféu de novo. Não preciso de outros. Aí está o Juliano, hoje com 12 anos, e a Luciana. E a gente trabalha também por eles. A gente trabalha para os outros, a gente trabalha para ganhar dinheiro, mas a gente trabalha por eles. O meu filho, com 12 anos, quem trabalha no ramo de seguro sabe disso, tem muita convenção. Eu já fui para 15 convenções nacionais, 12 internacionais, 17 MDRTs. E meu filho viajou mais do que muita gente que trabalha no mercado. E isso faz parte da formação cultural dele, e ele não tem a mínima arrogância com isso. Mais uma moeda indireta no nosso trabalho. Não é só o dinheiro que você ganha. Então, é a minha missão hoje, né? Quem precisa de seguro de vida? Quem vocês acham que precisa de seguro de vida? Quem tem saúde, todo mundo. Fato que todo mundo precisa de seguro, mas nem todo mundo consegue. Então, para mim, todo ser humano com condição de saúde, capacidade financeira para pagar os prêmios, tem que ter seguro de vida. Quem gera renda tem que ter seguro de vida. Quem tem saúde para comprar seguro de vida, tem que ter seguro de vida. Mas tem como pagar. Porque isso é importante. Então a gente vai e encontra os nossos clientes para falar da importância que é ter seguro de vida. Cada um tem um jeito de fazê-lo. Eu mostro várias coisas, mas o que a gente tem que mostrar para o cliente é a parte boa de que ele vai chegar lá também. Essa escalada da vida que eu coloco aqui, a gente começa uma vida com a nossa formação. Enquanto a gente está em formação, a gente não ganha dinheiro, as pessoas investem dinheiro na gente. No meu caso, eu não podia ter esse investimento em mim, então eu fui procurar a escola pública para fazê-lo. Depois a gente começa a trabalhar. E a gente começa a ganhar o nosso primeiro dinheiro. Então o que a gente faz com esse dinheiro é que a gente tem que aprender cedo. Não comprar coisas que te trazem dívida. Porque a primeira coisa que alguém faz quando começa a trabalhar é: vou comprar um carro. E não tenho dinheiro. Então vou fazer um financiamento. E arrumo uma dívida e todos os custos inerentes a manter um carro. Hoje já está mudando. O jovem de hoje já não pensa tanto em comprar carro, mas usar Uber, né? Então os conceitos vão mudando, mas as pessoas começam e não pensam: eu tenho que guardar parte do que eu ganho logo cedo. Isso tudo é permeado por uma insegurança, fazer família, imóvel. Então eu costumo dizer que a gente tem um tripé financeiro. Nesse tripé financeiro, a gente tem a incapacidade, a morte e a acumulação. Porque a gente corre o risco de sobreviver mesmo. Mas a gente sabe que vai morrer. Mas a gente corre o risco de ficar incapaz ou ter uma doença. Nesse tripé, as coisas têm que estar balanceadas. Como todo tripé, isso é para segurar a vida estável. E é assim que a gente tem que montar um planejamento financeiro. Até porque o que a gente faz acompanha os clientes por toda essa vida. A gente ajuda a proteger filhos, quem está se casando, quem está se formando. Depois, mais para frente, as pessoas já curtindo, se guardaram dinheiro. E fazer uma desaceleração para a aposentadoria,
de maneira que consiga manter seus objetivos e seu padrão de vida. Então, existe para isso um processo de vendas. Aí, Igor, tá vendo? Não foi só com você, mas tudo bem. Nesse processo de vendas, e a gente compartilha os nossos processos, a primeira coisa que a gente faz para aquele corretor que ainda não começou a fazer o que a gente chama de venda consultiva, é o que a gente faz na primeira visita. Primeiro, a gente trabalha por recomendação, porque assim é mais fácil você chegar na frente do cliente. O Beto, quando falou aqui, o Beto falou de rapport, e ele me perguntou o que era o rapport, e eu falei intimidade. Por quê? Nesse momento, não é só o rapport da comunicação, é se tornar íntimo, se tornar próximo do cliente. Eu não acho justo eu saber tudo da vida do cliente e não saber nada da minha. Eu vou perguntar quanto ele ganha, quanto ele gasta, se tem filhos, o que são os sonhos dele. E ele não sabe nada de mim? Não, eu conto a minha história. Eu deixo ele saber quem é o JP. E digo porque eu trabalho com isso. E eu acho que essa legitimidade está nos seus olhos. Quando os seus olhos contam uma história, mesmo que não seja a sua, seja de alguém, ele tem que brilhar. Porque é esse brilho no olho que o cliente vê se você está falando a verdade ou não. Poucos clientes acharam que eu estava mentindo. O que falou uma brincadeira para mim, disse, essa conversa de vendedor. Eu fiquei encarando ele 1 minuto para ele ver que eu não estava brincando. E teve outros que eu tive que sair da sala, porque senão a coisa podia ficar feia. Então, depois que a gente faz essa primeira visita, a gente tem que ter o máximo de informação. Porque se você quer desenhar um melhor seguro, melhor previdência, melhor investimento, transformar tudo em sonhos, você tem que ter as informações do cliente. Então, para ele te dizer toda a verdade, tem que ter essa intimidade. E você tem que investigar o máximo possível, quanto ganha bruto, quanto ganha líquido, se o cônjuge trabalha, se o regime de trabalho é autônomo, é funcionalismo público, é CLT, tem reserva guardada, não tem, está comprando casa, está tomando financiamento, quais são os sonhos em relação aos filhos, que tipo de escola eles imaginam que os filhos vão estudar, se o curso superior vai ser qual tipo. Com todos esses dados, você consegue preparar um bom planejamento. E o caminho para a próxima visita de venda, que vender de primeira visita é um risco, para os dois lados. Uma que o cliente não vai ter o seguro ideal, e outra que ele vai, provavelmente, cancelar porque não sabe o que tem. E aí o corretor deixou de ter a relação com o cliente. Então, esses dados permitem que você sente, planeje, porque você diz que é um planejador financeiro. Então, se você dedicar tempo, você realmente está estudando o que é melhor para o seu cliente. Busca as melhores opções. Desenha o plano tailor-made, de acordo com aquele cliente, e implementa. Essa é uma parte extremamente importante, porque na hora de você fazer o fechamento, que para os americanos é o close, você precisa ter o plano ideal para aquele cliente, para que ele não te diga não. Mas aí nesse monto, tem uma coisa muito importante, porque normalmente o cliente tenta postergar. A gente que trabalha nessa área tem que ser educado, mas a gente tem que falar coisas que o cliente às vezes não gosta de ouvir. Mas é melhor você pedir desculpa por eu te falar isso, em nome dos seus filhos, em nome da sua família, mas eu não vou te pedir, por favor, faz um seguro para mim. A gente não pede por favor, a gente pede desculpa pelo que falou. Isso é extremamente importante. Depois disso você vai para o serviço. O que é? O cliente não vai pagar um seguro um dia ou dois. Teoricamente ele vai pagar por uma vida. E é por isso que para a gente a nossa aposentadoria está na nossa carteira de clientes. É porque ele vai viver. E para ele manter cobranças, atenção, revisões, em todo um serviço, até um momento culminante, que aí sim culmina o nosso trabalho, que é no pagamento do benefício. É triste você olhar para alguém e saber que você pagou pouco seguro, que o seguro não foi o suficiente.
qual foi o esforço que você fez. Bom, em várias etapas... O Caio está me dando uma... Quantos minutos tem? 5 minutos. Em várias etapas da vida, você tem produtos. Bom, eu vou usar muito mais para vocês entenderem. A gente passa metade da vida não fazendo dinheiro e a outra metade fazendo e gastando isso muito rapidamente na nossa aposentadoria. Mas uma coisa, para mim, que é premente pelo meu histórico. Invalidez, todo mundo tem que ter. Validez por acidente, pelo menos, mesmo um jovem. Seguros para doenças graves, contrate antes de você ter uma doença. Seguro de vida, também. Previdência, investimentos, consórcios, são produtos que não dependem da saúde da pessoa. Eles podem ser postergados, contratados depois. Eles não são mais importantes do que ter uma apólice de seguro de vida, mas eles são complementares. Então, quem faz todo um planejamento, inclusive quando chega na terceira idade, seguros, previdências, planejamento financeiro, para passar adiante o patrimônio que cresceu, que criou, e também está vivendo deles. Bom, o mercado está crescente. Olha que legal, 2003 até 2017 o mercado cresceu em prêmio retido de vida, sem VGBL, ele cresceu 5 vezes. Eu acho que a gente está muito tímido ainda no PIB do que a gente usa, mas está crescendo também. Cresceu 50%, apesar de todas as intempéries econômicas que a gente vem tendo. Há espaço para crescimento. Nós temos aqui corretores, nós temos clientes, nós temos seguradoras. Tem como crescer. A gente precisa fazer produtos e atendimento que faça com que o cliente dissemine a mensagem de que seguro é bom. Não o contrário, que seguro não paga, que seguro não presta, que eu estou jogando dinheiro fora. 24% pelo censo de 2010, 24% das pessoas têm um tipo de incapacidade. É 1/4 da população. Óbvio que isso depois foi mais investigado. Esse 1/4 de incapacitados foi mais digerido para cerca de 7% que tem capacidades severas. E não só aí, no caso, por acidente. Do lado direito, a gente tem uma grande pagamento... Isso aqui é DPVAT, tá? Pagamentos por invalidez permanente. O que aconteceu com meu pai? Derivado de acidentes, ficou com uma incapacidade total e permanente. É o worst case scenario. Tá? Então a gente não adianta visitar e falar que o cliente vai morrer, isso ele tem certeza. Cliente morto não pensa. Mas cliente inválido, doente, sem dinheiro, ele pensa. E é assim que eu trabalho. Morte é consequência e leva consigo muitos custos. Invalidez, não. Idade das pessoas e os pagamentos de benefício. Bom, a gente tem uma série de estatísticas. O segmento de seguro de pessoas, ele vem crescendo a cerca de 10% ao ano. Irá uma previsão de crescer já 20% para esse ano, porque a gente tem 2012, 2018. Aí. 2018 só até julho, mas está crescendo. O ramo de previdência, ele deu uma estagnada, está um pouquinho em queda. Conjunturas econômicas fazem isso, mas eu costumo dizer para o meu cliente, sirva como dica para vocês, o risco de morte, invalidez e doença não tira férias e não é afetado por planos econômicos. Não é porque o mercado está ruim que eu não posso comprar seguro de vida. Você vai pedir para a morte e a invalidez ficar quieta enquanto uma conjuntura econômica não está boa. Mercado de seguro de vida, com prêmios, inclusive de seguro coletivo, ele tem hoje 21 milhões e meio, tá, de prêmio retido, e paga 5 bilhões foram pagos como sinistro. Aí tem as divisões. Esse material parece que vai estar disponível também, mas o que eu quero dizer é que a gente devolve dinheiro para a sociedade. E isso é importante. Isso envolve individual e coletivo. Quando você coloca só o seguro individual, o prêmio baixa aqui para 5 milhões, mas são produtos que entraram no mercado mais recentemente, tá? E onde você tem os dotais, que são produtos de acumulação ou de prêmio nivelado, e os seguros de vida como grandes players. Mas ainda tem muito de acidente pessoal. E dos 5 bi
que a gente tem, 715 milhões são pagos de sinistro de volta. Tá? Bom, eu quero que vocês vejam quando é que a gente cumpre a nossa missão. E como é que Oi, meu nome é Ilana Berenholk, eu tenho 47 anos e eu contratei o seguro de vida por um acaso no meio de um trabalho que eu conheci o João Paulo. Isso deve fazer mais ou menos uns 15 anos. E desde então ele tem sido a pessoa que me orienta em relação a seguros, o que é melhor fazer. Naquele momento, a contratação tinha muito a ver com pensar no futuro, ter um patrimônio para a família. E no decorrer do nosso relacionamento, eu acabei também contratando, né, com ele um seguro contra doenças graves. Que é aquela coisa que você faz, mas você pensa que você não vai usar. Há 2 anos eu tive um diagnóstico de câncer de mama e o João foi uma pessoa que me acompanhou em todo esse período, né, que é um período de bastante incerteza, bastante insegurança. Rapidamente eu recebi o benefício, né, desse seguro, que ajudou muito nesse momento, né, muito delicado da vida que eu estava passando. E, né, graças a Deus hoje eu estou bem e, na verdade, meu relacionamento com ele continua. Ele é uma pessoa que me apoia muito. Acho que uma das coisas que mais me mexeu comigo é que eu tenho um filho de 6 anos e o meu medo era, né, como meu filho ia crescer sem mãe. Graças a Deus eu estou bem aqui, saudável. Mas também saber que eu tenho um respaldo financeiro justamente por causa do seguro e que eu estou sendo super bem orientada, alivia parte dos grandes medos quando a gente passa por esses desafios na vida. Assim, eu sou... assim, hoje eu tenho certeza que essa escolha que eu fiz de ter o seguro e ter uma pessoa como o João Paulo, que não foi uma pessoa que só me, né, vendeu um serviço, mas que está comigo nas etapas e nas mudanças de vida que eu passei até agora, eu entendo o quanto isso é importante e, João, eu sou muito grata a você. Então, fechando aqui, gente, não tem moeda maior do que essa que você recebe. O reconhecimento. E pagar seguro de doenças graves, pagar seguro de invalidez, você olha no olho da pessoa. Quando você paga de morte, você olha no olho dos beneficiários, mas olhar no olho da pessoa e receber um obrigado não tem preço. Então, fechando para vocês, esse é meu propósito. Fazer isso. Qual é o de vocês? Eu quero que vocês levem isso com vocês. Pensem bem no que vocês estão fazendo e se é isso que vocês querem fazer. Porque é maravilhosa a carreira, mas tem que ter propósito. Eu levo isso comigo em toda reunião que eu vou. Uma frase do Renato Russo, que é: preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sai daí e vai vender seguro. Muito obrigado por vocês estarem aqui, gente. Valeu.